Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Bom, cenário novo, mas acho que vocês já viram. Cenário novo não é que eu tô na casa da minha mãe, tá? Então, quem já viu ontem e tal, já sabe aqui. Eu não sei que luz que fica melhor, se eu deixo menos luz ou mais luz. Não sei, que fica meio coisadinho aqui, sei lá. Enfim, vamos lá, vamos seguindo o barco aqui. Ah, vamos então para o primeiro relato de hoje. Já te falei para deixar o like, para se inscrever se ainda não for inscrito, tudo certinho, né? Então vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui: o lobisomem da vizinhança. Ó, lobisomem na vizinhança, hein? Olá, Ana. Meu nome é Fulana e hoje vim contar um relato que ocorreu com meu tio. Um beijo para você e para sua família. Obrigada. Acompanho o canal desde 2017. Eu e meu primo adoramos assistir vocês. Eu sou completamente viciada. Os nomes estão trocados e pode falar tranquilamente. Muito obrigada. Vai chegando notificação. Ah, bom, então vamos lá. No Rio Grande do Norte, em uma cidadezinha do interior, antigamente, peraí, acho que aconteceu no Rio Grande do Norte, em uma cidadezinha do interior. Antigamente, as casas eram bem afastadas umas das outras e havia bastante mato. Gustavo, meu tio, tinha o costume de visitar a sua avó e almoçar lá às vezes. Era bastante longe da casa dele, então ele sempre ia cedo e chegava mais ou menos de tardezinha em casa. Como de costume, ele estava se arrumando para ir para a casa de sua avó. Ele avisou para a mãe dele, né, para minha avó, que estava saindo de casa, então foi. Chegando lá, ele passou a tarde toda, né, lá e almoçou, tudo mais. Depois de um tempo, ele saiu e ficou na rua brincando com seus colegas, que moravam ali na região. Entre esses colegas havia uma menina, que o meu tio gostava bastante, a Maria, e sempre fazia de tudo para chamar a atenção dela. Havia passado do horário dele voltar para casa. Era umas 6 horas da tarde. Então, um colega dele, o João, disse: Olha, tá tarde. Você não vai voltar para casa, não? E o meu tio Gustavo disse: Acho que não. É, acho que não, tá muito tarde. Eu vou dormir aqui. Nossa, 6 horas da tarde? Tá muito tarde, eu vou dormir aqui. E aí o João disse, rindo: Aposto que você deve estar com medo, afinal já está escuro e você não tem coragem de ir embora. Bom, Alice começou a rir com o João. E nessa hora o meu tio ficou morrendo de vergonha porque Alice e o João estavam rindo dele. Mas, para manter a postura de corajoso, ele disse: Quer saber? Eu vou voltar para casa sim. E aí amanhã eu volto para cá. Eu sou corajoso, né? E amanhã eu volto para cá. Disse Gustavo, fingindo coragem, só para impressionar Alice. Então ele se despediu dos seus colegas e da sua avó e seguiu o caminho a pé. No caminho de volta para casa, ele precisava passar por uma floresta. Mesmo com medo, ele seguiu seu caminho e continuou andando ali normalmente. Mas tinha algo de errado. Ele se sentia muito observado e ouvia até passos perto dele. Então, quando estava prestes a sair da floresta, já daquele mato, ele viu algo entre os arbustos, entre as árvores. Ana, ele jura por tudo que é mais sagrado, eh, que ele havia visto uma criatura enorme e peluda, com dentes enormes e olhos amarelos. Parecia um lobo enorme, forte e andava em duas patas. Ele entrou numa espécie de transe, ficou em choque. Não demorou nem 10 segundos para ele correr, mas não demorou 10 segundos para ele correr e voltar todo o caminho. Ele voltou, ele não continuou, não foi para frente, ele voltou todo o caminho. Correu desesperado, nem olhou para trás. E enfim, ele chegou na casa de sua avó de volta e bateu na porta desesperado. Sua avó abriu, assustada e confusa, e logo perguntou
O que foi que aconteceu? Por que que você voltou para cá?" Ela colocou, né, Gustavo para dentro e trancou a porta, ofereceu um copo de água com açúcar para acalmar o meu tio, e depois de um tempo ele conseguiu se acalmar e então sua avó perguntou o que havia acontecido. Ele contou sobre a criatura que viu na floresta e descreveu como era. Enquanto ele contava, sua avó não parecia surpresa. Ela estava com uma expressão totalmente normal. Assim que ele terminou de falar, sua avó disse: Gustavo, aquilo que você viu era completamente normal. Como assim normal, vó? E o meu tio ficou confuso e disse: Como assim normal? E ela falou: Deixa eu te contar. Essa criatura que você viu, na verdade, morava. É um senhor que morava aqui perto. É o senhor Zé. Ele sempre foi uma pessoa amargurada e até cruel. Ele vivia maltratando os animais e fazendo maldades por aí. Mas um dia ele acabou morrendo de infarto. Simplesmente infartou. Alguns dias depois do seu enterro, o seu caixão havia sido aberto e, alguns dias, né, depois do seu enterro, por algum motivo, seu caixão havia sido aberto e estava todo arranhado. Seu corpo havia desaparecido. Depois que o corpo dele desapareceu, começou a ter essas aparições de lobisomem pela região. O seu Zé foi amaldiçoado, na verdade, e virou esse monstro horrível aí, como castigo, pelo que fazia com os animais que ele tanto maltratou. Bom, o meu tio estava processando tudo aquilo que a sua avó tinha contado, né? E depois disso ele dormiu lá na avó mesmo e foi embora no dia seguinte. Mas nunca mais ele voltou tarde para casa. Ele evita isso, inclusive, até hoje. Bom, esse foi o relato, espero que tenham gostado. Tenho alguns relatos que vou compartilhar com vocês ainda. Um beijo, assombrados, e Ana, obrigada por ler. Um beijo para você, muito obrigada. Lobisomem. Então, esse lobisomem era da vizinhança. Peraí, o homem morreu, e aí o corpo sumiu, o caixão estava arranhado. Depois, coincidentemente, depois começaram os ataques, essas coisas. E aí disseram que ele foi amaldiçoado porque era ruim. Gente, mas bota ruim nisso. Por que só alguns viram? Porque foi amaldiçoado? Se não fosse amaldiçoado, né? Mas tem várias histórias assim. Tem de. Ou de que a pessoa era muito ruim, e aí o próprio diabo vem buscar, sabe? Tem um relato de um cara que estava sendo velado, aí entrou um porco e levou o corpo embora. Tipo, levou na boca, assim, o porco do mato chegou no lugar, catou o homem do caixão e levou embora. Arrastado, imagina a cena. Vocês lembram desse relato? Qual que é o título? Não lembro também. Mas eu, hein? Vamos para o próximo relato, que é Fui parar em outra dimensão através de sonho. Olha que temos muitos relatos aqui também desse lance de você ir para outra dimensão, porém através do sonho. Quando a gente sonha ou que a gente vai para o astral, aí a gente ainda pode acessar outra dimensão. Nisso, vamos ver. Olá, Anne Assombrados, eu me chamo Fulana e aqui venho lhes contar uma experiência sobrenatural que tive. Se houver nomes, estarão trocados. Isso ocorreu há umas 2 semanas atrás. Foi um dia normal, como qualquer outro, mas tudo aconteceu quando chegou a noite. Eu estava com muito sono, o que não é normal para mim, pois eu tenho um pouco de dificuldade para dormir. Me deitei na cama e literalmente capotei. Quando eu me deparo com quando eu me deparo ou quando dou por mim, estava em uma estrada de terra com mato alto e havia construções de casas abandonadas. Na verdade, eram construções abandonadas, eu acho, né? É como se tivessem começado uma obra e então abandonado, deixando o serviço ali pela metade. O lugar era sombrio e cinza, com um ar estranho, diferente. Aquele lugar era iluminado apenas pela luz da lua. E Ana, eu tinha total consciência do que eu estava vendo. Era como se eu estivesse acordada, pois eu sentia o frio daquele lugar e o medo que eu sentia, sabe? Era demais. Eu me desesperei e logo me veio à cabeça que eu estava em Sete Além. Comecei a chorar no meio da estrada, pois eu estava com muito medo. Andei alguns metros quando resolvi orar, pedindo ajuda a Deus. Me abaixei ali mesmo, abracei as minhas pernas e comecei a orar.
quando de repente eu acordei na minha cama, com o coração muito acelerado. E aí eu dei graças a Deus por ter saído daquele lugar. Com o passar do dia, eu descartei a possibilidade de ter ido a Sete Além, pois eu não havia visto ninguém, ou não havia visto ninguém, o que dou graças a Deus, né? E dou graças a Deus por isso. Bom, esse foi o relato, espero que tenham gostado, mas tem um outro aqui dessa mesma moça. Então, eh, isso que ela descreve do local ser iluminado apenas pela luz da lua, em muitos sonhos que eu achava que eu tinha, né, achava que eram sonhos, mas talvez não fossem só sonhos, era exatamente essa iluminação. E eu saía andando pelas ruas, eu estava andando, era sempre de noite, vamos dizer assim, e com uma luz azulada, como se fosse iluminado realmente pela luz da lua, todo o local, sempre que eu estava andando. Então era de noite. E muitas vezes eu me dava conta que eu estava sonhando, e aí eu saía andando por aí, saía andando. Mas não sentia tanto medo quanto ela sentiu. Mas nesses casos onde eh, eu acho que você sente esse medo, fica perdido, parece muito real, parece que você já está no lugar, eu acho que de repente pode ser que você tenha ido realmente para um outro lugar. Agora, se é outra dimensão ou é aqui mesmo, algum lugar que a gente nunca viu, mas de repente é por aqui mesmo, não sei. Próximo relato dela ainda. Ajudando crianças em sonho. Ah, bom, eu sou a fulana e venho aqui lhes contar mais um relato, nomes também trocados. Eu tenho experiências através de sonhos desde pequena, o que se tornou normal para mim, mas com o passar do tempo, a frequência de sonhos foi diminuindo. Então, essas experiências ocorrem aleatoriamente. Bom, Ana, eu costumo sonhar que estou sendo perseguida por um homem. Nesse sonho, eu estou tentando fugir dele o tempo todo. É uma sensação horrível, porque eu sinto a maldade, a malícia vindo desse homem que me persegue há muito tempo durante os sonhos. No sonho, eu estava em uma cidade, a mesma cidade. Não, eu estava em uma cidade, mas que eu não moro mais hoje em dia. Acho que numa cidade em que ela morava, né? Em um bairro onde de fato eu vivi durante uma parte da minha infância. Eu estava em uma casa muito grande que eu nunca havia visto antes, quando vejo aquele maldito homem que me persegue. Eu tentei fugir daquele lugar pulando o muro, o que foi em vão, pois ele me alcançou, me pegou e um sentimento horrível de fragilidade tomou conta de mim, porque ele era forte, Ana, e eu sou magrinha, e não tenho tanta força para me defender de um homem grande. Eu sei que outras meninas vão se identificar com o que eu estou falando, pois eu sei que tem gente que também tem esse tipo de sonho. Sim, a gente tem vários relatos aqui de sonhos desse tipo, onde a pessoa, ou a menina, ou a mulher, é perseguida por um, sei lá, um ser obsessivo lá do lado de lá, sei lá. Ele acabou me capturando e me prendeu em um quarto. Vocês lembram desses relatos? Me prendeu em um quarto. Ele saiu da casa e então eu aproveitei que ele havia saído e consegui sair do quarto quebrando a fechadura da porta. Quando eu percebi que havia crianças presas em outros quartos que tinha ali na casa, eu consegui abrir as portas e tirei essas crianças de lá de dentro. E quando estávamos fugindo, o homem chegou e começou a correr atrás da gente. Mas graças a Deus conseguimos fugir. Quando já estávamos muito longe, eu vi a minha avó paterna, que já é falecida, em uma rua. Fui até ela, ela me abraçou forte, eu contei a ela tudo o que havia acontecido e ela me disse que estava muito orgulhosa de mim por ter salvo as crianças. Quando eu acordei ofegante, já dando graças a Deus por ter acordado. Bom, aí ela encontrou a avó e aí acordou. Eu sei que não foi apenas um sonho, porque não é a primeira vez que eu tenho esse tipo de experiência vívida, na qual estou sendo perseguida por esse homem. A sensação é horrível, pois eu me sinto muito vulnerável. O relato é 100% verídico e eu espero que tenham gostado. Um beijo para você, muito obrigada. Então, a gente tem vários relatos de pessoas que passam por esse tipo aí de experiência, de ser perseguido, ter uma casa, um local onde ele guarda as pessoas, prende as pessoas.
E muitas meninas relatam esse sonho que estão lá presas por ele e tal, mas tentam fazer as outras que estão presas lá fugirem. Algumas conseguem, outras eh, voltam para trás e ele tá. E esse tipo de homem, de ser, não sei, que fica perseguindo, o que é isso, gente? O que será? Você aí já teve um sonho desse tipo? Conta pra gente. Então vamos para o próximo relato de hoje, que é o que eu chamei ou o que me atendeu. Olá, Aninha Assombrados, eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu confesso que estava ansiosa para escrever isso. Esse é o meu primeiro relato, mas não o meu primeiro contato com o sobrenatural. Porém, foi o que mais me marcou. Não só a mim, mas a minha mãe e as minhas irmãs mais novas. Eu fui a filha que vivia pulando da casa da minha mãe para a casa da minha avó. Nós somos no total em 5 filhas mulheres, todas criadas pela minha mãe sozinha, mas as duas partes do relato acontecem na casa e na cidade em que eu morava com a minha mãe. Tá. Vou dividir esse relato em duas partes para um melhor entendimento. Ok. Todos os nomes já estão trocados. Parte um. Bom, quando eu era mais nova, tinha uns 7 anos, a minha mãe era casada com o pai da minha irmã do meio, a Camila, e ele tinha um filho mais velho. O nome dele é Jack. Eu e ele nos odiávamos, vivíamos brigando. Uma certa noite estávamos todos deitados já para dormir. Eu e o Jack brigávamos, como sempre, e eu estava deitada no meio, era um colchão de casal. Minha irmã Lorena na ponta da cama e o Jack na outra. E eu e ele estávamos nos batendo quando de repente vimos a sombra de uma mão batendo na janela do quarto. Uma janela que não tinha cortina. Pela luz do poste que iluminava a janela, vimos que era uma mão. Não tinha braço, era só a mão mesmo. Eu e ele nos assustamos e nos abraçamos. No dia seguinte, perguntamos se tinha sido o pai dele, mas ele jurou de pé junto que estava dormindo nessa hora. A janela dava para o nosso terreiro. Era impossível ser alguém que não conhecíamos, pois a casa era murada e para entrar era necessário que alguém abrisse o portão. Como já era tarde da noite, estávamos todos deitados para dormir, com certeza ninguém tinha aberto esse portão. Ah, cadê? Parte 2 dessa história. Um dia, eu já estava morando com a minha avó de novo. Eu fui passar as férias na casa da minha mãe e não tinha quarto nem cama para todo mundo. Então, o único quarto e a única cama ficaram para para ser dividido entre 4 pessoas, acho que é isso. À noite, todo mundo deitado já para dormir. Minha mãe na ponta da cama, a Júlia, que é a caçula, do lado da minha mãe, a Camila, que é a do meio, no meio da cama e eu na outra ponta, no canto da parede. A Júlia e a Camila começaram a brigar e fazer muito barulho. Eu, morrendo de sono e brava, larguei a seguinte frase: larguei a seguinte frase. Mas nem para um cara que bateu na nossa janela naquela época bater nessa daqui, né? Só para todo mundo calar a boca. Pior coisa que eu fiz. A porta do quarto, que estava travada com a toalha e só destrancava quando alguém puxasse com força, simplesmente arregaçou, como se alguém tivesse chutado a porta. Eu estava de olhos fechados, mas a minha mãe viu tudo e as outras meninas também. Eu abri os olhos com os gritos delas e perguntei o que aconteceu, e minha mãe falou que era culpa minha, com a minha boca suja. Ficamos em silêncio por uns 15 minutos. Minha mãe tinha fechado a porta e colocado uma cadeira nela. Depois, voltamos a falar alto sobre o acontecido e a lixeira do quarto, que ficava do lado da porta, simplesmente voou de um lado do quarto e foi parar no teto, caindo ao lado da cama onde eu estava, no chão. Ficamos em silêncio e fomos todos dormir. No dia seguinte, a mesma rotina. Eu comecei a falar alto sobre uma série que eu estava assistindo quando um pote de creme que estava no guarda-roupas da minha mãe simplesmente foi jogado em cima de mim. Eu perguntei quem é que tinha feito aquilo e a minha mãe, quase chorando, disse que o pote voou do guarda-roupas e ela só viu o vulto dele voando na minha direção.
No dia seguinte, contamos à minha irmã mais velha, Cristina, e ao marido dela. Mesmo nós três jurando que o que tinha acontecido era real, nenhum dos dois acreditou em nós. Eu acredito que por nunca terem tido contato com o sobrenatural, né? Mas eu e minha mãe já estávamos acostumadas. Enfim, foram esses 2 dias de acontecimentos estranhos e somente à noite, quando íamos dormir. Depois dessas 2 noites, simplesmente desapareceu. Então fica o questionamento, Ana: será que o que eu chamei era a mesma coisa que apareceu para nós que estávamos no quarto naquele dia? Ou era somente algo que estava por ali e aproveitou a brecha? Muito obrigada por ler o meu relato. Eu amo o seu canal, assisto todos os dias desde que descobri. Parabéns pelo seu trabalho e tudo de mais feliz e de bom para você, para sua família e para os assombrados, que assim como eu, amam todos os relatos do canal. Desculpe pelos erros, às vezes eu sou um pouco desatenta e pretendo voltar para contar mais alguns. Atenciosamente, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Ah, então, bem na hora que você falou sobre aquela mão que bateu aquele dia, as coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, quem era aquela mão? Por que bateu ali? E se é a mesma coisa, eu não sei. Não sei, não dá para dizer, né? É difícil dizer. Mas será que era alguma coisa só querendo manifestar ou falar, eu tô aqui sim, eu tô aqui ainda? eh, Queria que a briga parasse, queria que continuasse? Porque foi umas. Qual a idade, né, de vocês ali? Porque fenômenos poltergeist, eles dizem que pode, né, ocorrer por conta da própria pessoa, geralmente adolescentes, meninas, de repente, quando está com o humor meio alterado, pode ocorrer esse fenômeno, que é feito pela própria mente, sem querer, né? Não é uma coisa intencional da menina ou do menino, mas às vezes parece que acontece mais com meninas. Então, nessa idade, talvez, sempre na hora que estavam indo dormir, que começava a falar alto, discutiam, não sei o que e tal, aí uma coisa acontecia. Então, não sei se é de fato um fantasma ou, será, uma atividade poltergeist, mas que também acabou em 2 dias? Não sei. O que vocês acham? Deixem as suas opiniões, por favor, e se já aconteceu algo parecido, conta pra gente, tá bom? Vamos aqui, tudo certo, vamos para o próximo relato, que é o ser que me atormenta desde criança. Tenso, hein? Olá, Ana, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. Lembra de mim? Eu sou a fulana do relato que sonhou que sofreria um acidente no ônibus da faculdade e o sonho se concretizou. Gostei muito de ouvir a sua opinião e até os relatos parecidos da sua família. Fiquei de boca aberta. Ah, tá. Eu sei. Acho que aconteceu comigo mesmo, enfim. Prometi que contaria mais relatos relacionados a sonhos, porque os meus são bem intrigantes mesmo. Vou contar agora um relato que, na verdade, é a junção de alguns acontecimentos ao longo da minha vida que se correlacionam. Vamos lá, não há nomes no relato. Ok. Ai, minha bunda tá doendo. Ah, Quando eu era criança, desde ali por volta de uns 6 anos de idade, eu era sonâmbula. Muitas vezes acordava no meio da madrugada na cama da minha mãe, não, na cama da minha irmã, que, que dormia no mesmo quarto que eu. E eu não me lembrava de ter ido me deitar lá. Até ficava brava com ela, pois eu achava que a intrusa na cama alheia era ela. Outras vezes eu acordava agachada em um canto do quarto, e o nosso quarto era realmente muito escuro à noite. Eu custava me localizar e acender a luz. Uns dias atrás, me lembrei de algo que acontecia quase todas as noites e que eu havia até me esquecido que isso acontecia. E cadê? Até havia esquecido. Até hoje eu não acho explicação para isso. Às vezes eu acordava no meio da noite, atravessada na cama, custando a caber nela, sabe? Aí eu ia me guiando pelas bordas do colchão para achar a cabeceira e saber o lado certo de deitar. Mas eu simplesmente não achava a cabeceira. Não fazia sentido nenhum, porque a minha cama era uma cama de madeira, com uma cabeceira normal, aquelas camas bem comuns mesmo. Na minha casa não tinha colchões avulsos,
e a cama da minha irmã era idêntica à minha. Eu lembro de ficar na beiradinha do colchão, esticando os braços para achar a cabeceira, e eu dava voltas e voltas no colchão, seguindo pelas bordas, e eu não achava nada. Parecia que eu estava tipo ilhada no espaço e ficava com medo demais para colocar os pés no chão. E eu acabava dormindo de novo assim mesmo, encolhidinha. Quando eu acordava no outro dia, estava tudo normal. Eu ficava tão intrigada com isso que eu cheguei a amarrar a minha mantinha na cabeceira e no meu pulso, para nunca mais me perder. Mas quando eu fazia isso, eu nem acordava de madrugada. Tipo, você se segurava ali. Quando você não se segurava na cama, você saía? Mas fisicamente? Nessa época e por muitos anos seguintes, eu tinha um pesadelo recorrente. Eu sonhava que tinha um ser escuro que me perseguia. Era como uma silhueta de uma pessoa, mas não havia traços nem nada. Era como um buraco negro em forma de gente. Esse ser me perseguia pela casa e eu corria para o meu quarto e acendia a luz. Porque na minha cabeça a luz iria afastá-lo, né? Na minha também. Mas a lâmpada acendia bem fraquinha e ia se apagando lentamente. Nossa, dava uma agonia. Quando nos mudamos daquela casa, eu já com os meus 11 anos, parei de ter episódios de sonambulismo e tive esse sonho novamente umas 5 vezes no máximo. Hoje eu tenho 25 anos. Você deve estar pensando que havia algo na casa, não é mesmo? Mas aquela casa foi construída pelos meus pais. Não tem herança de moradores antigos. Porém, o meu pai conta que quando foram construir lá, os pedreiros encontraram alicerces antigos, como se já houvesse, né, já tivesse existido alguma construção lá, que não dá para saber o que era. A minha cidade é muito pequena e é uma cidade jovem. E nessa época que a casa foi construída, era literalmente tudo mato. Se já houve algo ali, provavelmente seria parte de uma fazenda. Hum. Mais recentemente, em 2019, eu tive a minha pior experiência sobrenatural. Eu não sou de ver coisas, nem sentir, para ser sincera, mas dessa vez foi tenso. Eu estava dormindo no meu quarto e, ao contrário do quarto da minha outra casa, esse fica bem claro à noite, claro até demais. Nessa noite ele estava especialmente claro, pois a lua estava cheia e bem de frente para minha janela. O meu ar-condicionado estava com defeito e ficava estralando a noite toda, mas ruim com ele, pior sem ele. Eu ficava levando mini sustos a noite inteira, até que peguei no sono um pouco mais pesado e sonhei que estava me olhando no espelho e eu usava aparelho nos dentes. O aparelho estava quebrado e me machucava muito. Ana, eu não uso aparelho desde os meus 16 anos. Mas foi tão traumático que eu sonho com isso até hoje. Eu lembro de no sonho pensar assim: pelo amor de Deus, eu não uso mais aparelho, que saco! E perceber que eu estava sonhando. Nisso eu acordei repentinamente e senti quase como se meu corpo tivesse caído no colchão. Nesse momento me arrepiei inteira e senti uma presença muito forte no meu quarto, bem nos pés da minha cama, de frente à janela. Eu não tinha aberto os meus olhos ainda, mas sabia dizer com precisão onde aquilo estava. E aí eu comecei a me tremer de frio e de medo. Tomei coragem e abri os olhos, e de fato, lá estava, né? Então, de fato, lá estava uma silhueta preta, sem qualquer detalhe, sem olhos, sem nada, apenas uma sombra de uma pessoa nos pés da minha cama. Meu quarto não estava escuro, mas eu sei que aquilo era mais escuro que o escuro, porque nunca vi nada tão negro como aquilo. Fechei os olhos novamente e comecei a rezar para tudo que é santo, Deus, orixá, entidade, espírito de luz, qualquer um, até que senti a presença diminuir e abri os olhos novamente e não vi mais nada. Eu liguei a luz, respirei fundo, agradeci a qualquer que seja a divindade que tenha me escutado e dormi novamente.
Eu só fui associar essa criatura com o ser que aparecia no meu pesadelo de criança muito tempo depois. E ainda não sei o que é que pode ser. Será que é alguém de alguma vida passada que me persegue por algum mal que eu fiz? Não faz sentido uma criança tão pequena atrair um obsessor assim. Foi esse o meu relato, eu espero que tenham gostado e prometo enviar mais. Beijos, muita paz e alegria a vocês, sua família e a todos que estiverem assistindo e bons sonhos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, de repente, sim, um desafeto lá de trás, né? Alguém que tinha alguma coisa aí com você e te achou nessa vida aqui e ainda fica querendo algum tipo de vingança. Ou não, será que esses seres são seres até que não são humanos, que são de algum outro lugar, seres de escuridão, que vêm por algum motivo e fica ali atazanando a gente? Ou querendo sugar energia, alguma coisa assim? Não sei. Já aconteceu com vocês? Escreve pra gente. E se for, deixar a sua opinião, que seja sempre com respeito, ok? E vamos para o último relato de hoje, que é este: Menina Fantasma pedindo comida. Agora deixa eu conferir se o microfone tá funcionando, porque olha. Olá, Ana. Tudo bem? Eu me chamo Fulana e amo os seus relatos e as notícias assombradas do Matheus também. Eu sou fã de vocês. Bem, o que me ocorreu aconteceu no mês de junho. Os meus pais haviam viajado para o Nordeste, eu moro em Rondônia, e eu fiquei sozinha em casa. Eles são donos de uma loja de materiais de construção, que se localiza assim de frente para a nossa casa, sendo juntas a casa e a loja. Eu fiquei incumbida então de cuidar da loja na ausência deles. Num determinado dia, eu dormi o dia quase que inteiro e acordei exatamente às 9 horas da noite. Comi uma tapioca com banana frita e charque, sendo que comi apenas metade, tendo deixado a outra metade no prato. Guardem essa informação. Coloquei a roupa na máquina para bater e voltei a dormir. Acordei novamente por volta de 1 da manhã e aí fui estender as roupas. Para melhor compreenderem, na minha casa os varais ficam de forma lateral no quintal, de frente para o portão. E quando era cerca aí de 1h30 da manhã, 1h35, eu escutei o som de uma criança chacoalhando o portão, com uma voz infantil e feminina, dizendo: Tia, tia, eu tô com fome, me dá algo para comer? E água também, eu tô com muita sede. Ao presenciar aquilo, eu verifiquei se havia algum adulto por perto, por medo de ser um esquema para assalto. No entanto, a criança estava sozinha. Eu então abri o portão e ela entrou. Sentou-se na mesa da varanda e eu lhe disse: A única coisa que eu fiz hoje foi tapioca com banana frita e charque. Eu não fiz arroz, nem feijão ou carne. E aí ela me respondeu: Pode ser qualquer coisa, eu tô com muita fome. Então eu montei a tapioca e perguntei se ela preferia suco, refrigerante ou água, e ela respondeu: Água, por favor. Então eu coloquei a tapioca no prato e levei água. Ela comeu a tapioca, bebeu a água do copo e no exato momento em que ela colocou o copo na mesa, a menina simplesmente desapareceu. Até hoje eu não sei o que foi aquilo. Ela simplesmente desapareceu na minha frente, lá dentro da minha varanda. No momento em que eu abri o portão para ela, eu fechei com o cadeado e ela desapareceu bem na minha frente, como se fosse fumaça. Você, Ana, qual é a sua interpretação disso? E os assombrados, o que acharam? Até hoje eu permaneço pensativa sobre isso. Ou um fantasma, ou sei lá, menina de outra dimensão. Ah, como os meus pais têm câmeras em casa, eu resolvi puxar nas câmeras e realmente só aparece eu falando sozinha. Era uma menina muito bonita. Ela era ruiva, de olhos verdes e cabelos cacheados. Aparentava ter entre 8 e 9 anos de idade. Na mesma noite que isso ocorreu, a minha melhor amiga, que é um bandista, disse que sonhou que a loja do meu pai havia sido assaltada. E pasmem, no dia anterior eu escutei homens andando por cima do telhado e conversando. Não tinha conseguido dormir nada e é por isso que eu passei o dia seguinte dormindo. Será que foi uma forma de afastar os possíveis bandidos para que a loja não fosse assaltada? E os ladrões que assaltariam a loja se espantassem?
E ela foi alguma proteção com o intuito de ser um espanta-ladrão? Fica o questionamento para você e os assombrados. Beijos, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Muita coincidência, de fato, ela ter escutado os homens andando no telhado, misericórdia, e conversando ali, a amiga ter sonhado que a loja tinha sido assaltada e essa menina aparecer do nada e sumir do nada. Seria o quê? Um herê? Alguma coisa assim? Uma proteção que veio em forma de. Por que que ela falou que ela estava com fome e sede? Alguém sabe explicar? Tem alguma ligação tudo isso? Eu acho que tem. Muita coincidência tudo isso acontecer assim, né, aleatoriamente. Mas o que seria então essa menina? Por que que ela apareceu? Porque poderia ter feito a proteção, ele não precisaria ter aparecido e pedido comida. Não sei. O que que vocês acham? Deixem as suas opiniões sempre com respeito. E é isso, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Fui! Tchau, tchau.